articulação do golpe. Foi um golpe completamente ideológico. Era a direita, a extrema-direita, lutando contra a esquerda. E o caminho que eles traçaram foi o caminho do machismo. Por que foi o caminho do machismo? Porque enquanto eles minavam o governo da Dilma, parte da sociedade, porque somos sim um país machista, né? Parte da sociedade não só se organizava, como absorvia tudo que era colocado. A questão da mídia é um absurdo que foi colocado, a forma, né, que traziam as questões da Dilma. Uma presidenta. Fizeram um adesivo, gente, absurdo. E aquilo era distribuído como se estivesse distribuindo um folheto qualquer. Não era. Era a mulher que estava presente, era a intimidade da mulher que estava presente. Era a intimidade da mulher do mais alto posto político no país. Então, assim, houve toda essa questão. Eu acho que nós temos que fazer a meia-culpa. Quando eu digo nós, os movimentos sociais, nosso partido, nós temos que fazer a meia-culpa, porque na verdade nós não acreditávamos que isso iria acontecer. Nós deixamos que o tempo passasse, passou-se um tempo, eles se organizaram, os golpistas se organizaram na nossa frente. Nós tínhamos que ter saído com antecedência, nós não nos antecedemos a isso, né? Então, foi tudo articulado e infelizmente a gente não conseguiu barrar, porque quando nós fomos às ruas, quando a gente começou a trabalhar nesse sentido, eles já estavam muito mais organizados que a gente. Eles já tinham feito uma campanha de desacreditar. E o mais lamentável de tudo, para mim a grande perda que nós temos de todas as formas, é não ter tido a oportunidade da primeira mulher eleita por voto democrático ter chegado ao fim do seu mandato. Isso é lamentável e é uma perda irreparável. Não tem como reparar uma perda dessa. Nós não podemos chegar e avaliar como foi o governo da primeira mulher. Nós não temos. Por quê? Porque isso foi arrancado de nós. Isso foi arrancado de uma forma covarde, machista e articulada. Bom, para você que está começando a nos assistir agora, nós estamos fazendo aqui as rodas de conversa Mulher, Direitos e Mídia, do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará e da Federação Nacional de Jornalistas, através da sua Comissão de Mulheres Jornalistas, né? Mais uma vez aqui as nossas convidadas, a Rita Teixeira, a Rita Ferreira, desculpa, ela é bancária do Sindicato dos Bancários, da Secretaria de Igualdade e Diversidade, né, sua primeira gestão do Sindicato dos Bancários. Enedina Soares, presidenta da FETANSA, Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, terceiro mandato, né, reeleita por unanimidade, professora das redes municipais de Calcaia e de Fortaleza. E a Thelma Dantas, que é da FENADADOS, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Processamento de Dados, né, também consultora do CINDPD. Hoje a Thelma está atuando na Secretaria de Políticas Sindicais da FENADADOS, né, comandando aí as campanhas salariais do século. Bom, meninas, muito bem, a gente já configura esse golpe como um golpe machista, um golpe misógino contra as minorias, e logo em seguida a deposição da presidenta Dilma, o Temer, o presidente Michel Temer, ilegítimo, assume e nomeia homens, né, homens já de meia idade, declarados heterossexuais, brancos e de uma certa elite, né, da nossa elite brasileira. Mais uma demonstração do que estava por vir para nós mulheres em termos de governo, né, governo pós-golpe, né. Vocês acham que logo em seguida, com essa nomeação, o Temer, mais uma vez, tentou destituir as mulheres dos espaços de poder com essa nomeação? Eu vou voltar agora, eu vou passar da Thelma para a Enedina e para a Rita. Com certeza, com certeza. Ele, na verdade, ele começou uma demonstração clara e efetiva, né, do governo que ele pensou para a sociedade. Então, começou a tirar os espaços. Primeiro, ele vai lá e tira a presidente. Eles tiram a presidente. Mas como se não bastasse, ele
ele vai lá e diz, olha, no meu governo não quero mulheres. Então o recado é, nós vamos reconstruir o governo a partir, né, do que eu tenho, que é a partir da elite, que é a partir dos homens, né, os homens selecionados. Então ele deu esse recado. Aí esse recado foi dado, mas nós reagimos, a sociedade reagiu a isso. E começou a discussão em relação ao espaço, né, a garantir o espaço da mulher na instância de poder. Mas isso foi o recado de como seria o governo dele, sim. Eletiva. Eu acredito que para essa elite machista, né, que quer tirar todos os direitos da classe trabalhadora, eles não suportaram aquela imagem da Dilma ser empossada, né, de desfilar em carro aberto com a filha, né, um outro modelo de família, né, uma mulher divorciada comandando o país e assumindo acompanhada da sua filha, né? Então afrontou o machismo da elite dominante do país, né? E no caso do governo Temer, né, desse governo fruto de um golpe que os países do mundo não reconhecem ele como um governo legítimo, e aqui ainda tem gente que acha que não foi golpe, né, e que acha que, né, não é nada disso, tem gente que ainda não entendeu o que está acontecendo, né? E aí a gente está colocando a importância das conquistas sociais que a gente tinha conquistadas a partir da redemocratização do Brasil, a partir do Lula e da Dilma, que foram os governos onde a classe trabalhadora, de um modo geral, pôde ter alguns acessos que até então não tinha, né? E aí nós avançamos na questão de ter políticas públicas para as mulheres, de ter coordenadorias, de ter secretarias especiais, né, de ter conferências, ministérios, né? Então vários espaços para trazer uma pauta social, né, uma demanda da sociedade para virar política pública, né? Claro que nunca nada foi fácil, mas se criou institucionalmente espaços para debater as problemáticas da sociedade, assim como a questão LGBT, né, a questão das políticas de igualdade racial, né? Então tudo que se avançou nesses segmentos, a questão de ter mais oportunidades para a juventude, a questão da distribuição de renda, né, do enfrentamento da pobreza, a discussão de cota, né? Então houve todo um debate, houve toda uma movimentação dos governos Lula e Dilma para olhar para a sociedade como um todo, entendendo que a sociedade não é composta só por homens héteros e da elite, né? Compreendendo que a sociedade, nós temos a maioria mulheres, temos um segmento grande de jovens que precisa de oportunidades, temos a população LGBT, que até hoje a homofobia está aí fazendo vítimas, né? E os crimes cada vez mais bárbaros, e isso ainda não foi criminalizado, né? Então, retrocessos e mais retrocessos. Então, a partir do governo Temer, né, a gente começou a ter um grande retrocesso, perdendo tudo que a gente tinha conquistado e invadindo o conservadorismo sem precedente, né, onde as pessoas hoje muitas vezes têm orgulho de demonstrar seu machismo, seu racismo, suas intolerâncias à diversidade sexual, né? Então, é algo preocupante que a gente precisa debater isso, porque é algo que afronta aos direitos humanos das pessoas, né? E agora, Rita? Isso, amiga. Logo após o golpe, foi imediatamente extinto o Ministério das Mulheres, né, da Igualdade e dos Direitos Humanos, da Juventude e Direitos Humanos. E também a sustentação desse governo, que foram os setores fundamentalistas, né? Os setores que sempre atacam a luta pelo empoderamento das mulheres, que são os setores que se dizem religiosos, que a gente sabe, a bancada da Bíblia, né, a conhecida bancada da Bíblia, que eu acho que de Bíblia não tem nada a ver, parece que é do capeta, aquela bancada. E assim, porque na verdade é só ataque ao povo. E assim, o principal, assim, o mais terrível que eu vejo é a questão da ruptura do processo democrático de direito no nosso país. Esse foi um das maiores perdas que o povo brasileiro teve
Maldito vampiro Temer. Muito bem, Ritinha. Eu sempre gosto de falar um pouco, já que o nosso tema é Mulher, Direitos e Mídia. O que me chamou muita atenção, antes mesmo de Temer assumir, foi uma matéria da Veja, um perfil com a futura primeira-dama, Marcela, que todo mundo lembra, o Bela, Recatada e do Lar. Não, nada contra a Marcela ser bela, ser recatada, ser no lar, ser casada com o Temer, é uma opção dela. Mas foi uma tentativa de uma revista de penetração nacional de fazer seguir com que as mulheres se identificassem com um modelo que estava esquecido em 1950, na década de 1950. Porque hoje, óbvio que nós temos muitas dificuldades, mas hoje nós estamos completamente fora desse perfil de mulher que se dedica apenas ao lar e à criação de uma família, né? Aliás, todos esses estereótipos vêm sido constantemente questionados por nós, desconstruídos na prática. Mais uma vez eu volto a dizer, a mídia, a grande mídia que tinha o papel, né, de desconstruir esses estereótipos, ela vem no sentido de reforçá-los e de reforçar o preconceito e de querer retirar a mulher dos seus espaços tão duramente conquistados de poder e de representação social, né? Eu enxergo muito desse ponto de vista a questão do desgoverno Temer e seu conluio com a mídia empresarial no Brasil, porque há um conluio, né? Tanto que as reformas, que é o nosso próximo tema, elas tiveram apenas o lado do governo amplamente divulgado, as reformas trabalhistas, vem aí, ainda não em pauta, porque por força da luta das mulheres e dos movimentos não veio a reforma da Previdência, mas a gente sabe que esse governo é um governo que age, esse golpe foi um golpe jurídico, parlamentar, midiático, e é um governo que, digamos assim, coloca muitos recursos na mídia empresarial, enche os bolsos dos donos da mídia de dinheiro para poder vender a sua ideologia, né, esse seu sistema neoliberal. E aí, gente, eu vou voltar agora para a minha pergunta, que é exatamente essa. As reformas, né, chamadas reformas, que na verdade não são reformas, são destruição de direitos conquistados pelo povo brasileiro. Reforma trabalhista e proposta de reforma da Previdência, né? No primeiro caso, a gente teve aí um flagrante desrespeito às mulheres, principalmente às gestantes e lactantes, né, colocadas aí a sua segurança laboral totalmente desrespeitada, né? E no caso da reforma da Previdência, teve aquele aumento da idade mínima da mulher para se aposentar, que depois o governo recuou, mas que continua ainda com elevação de idade. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, sobre essa destituição de direitos e como ela afeta a nossa vida, né, daqui para frente. Na verdade, as reformas do ilegítimo Temer, ele tem mesmo um caráter misógino. Com relação à reforma da Previdência, você vê que ele faz uma falsa propaganda, uma propaganda enganosa, dizendo que é para igualar os direitos de gênero. E, na verdade, não é possível isso nesse momento, por conta de que não se tomou as medidas para que nós tivéssemos essa igualdade de gênero. Afinal de contas, os homens ainda continuam trabalhando menos do que as mulheres. As mulheres têm dupla, tripla jornada de trabalho. Então, para que os homens tivessem direitos iguais às mulheres, era preciso que hoje nós estivéssemos compartilhando a educação dos nossos filhos, nós estivéssemos compartilhando as tarefas domésticas. E não. A única coisa que nos compensava, a política que tinha de compensação para as mulheres, com relação a essa questão da jornada de trabalho, era a questão da aposentadoria, com a diferença de tempo para compensar as nossas horas de trabalho mais extensas do que a dos homens. Outra coisa é a questão da reforma trabalhista, o trabalho intermitente. Isso desequilibra total uma mulher, porque você ter que trabalhar, ficar à disposição do seu patrão, a hora que ele quiser,
a cumprir a jornada no horário que ele quiser, como é que você vai buscar seus filhos na escola? Como é que você organiza o seu orçamento, se você não sabe nem quantas horas durante aquele mês você vai trabalhar? Então, todas as reformas do governo Temer, ele sempre prejudica mais as mulheres, prejudica todos os trabalhadores, mas as mulheres sempre ficam em prejuízo maior. Samira, assim, a gente pode constatar nesse último ano que os postos de trabalho gerados no Brasil são postos de trabalhos informais, né? Trabalhos sem a proteção da CLT, né? Tem diversos trabalhadores que já foram demitidos para que essas empresas contratem outros sem a garantia do 13º, das férias, da licença maternidade, uma série de questões que antes era algo que todo trabalhador já desejava, né, um emprego formal, né, ter a garantia dos direitos trabalhistas, e agora todo mundo que está sendo contratado no mercado de trabalho, a grande maioria está sendo pelas novas regras, que aí é o desmonte dos direitos. Né? E aí a gente vê que para as mulheres o impacto do golpe, né, o impacto do desmonte dos direitos da classe trabalhadora tem um impacto maior na vida das mulheres. As mulheres negras hoje no Brasil, 47% recebem até um salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo acabou e era algo previsto até 2023. Então, a lógica de repor a inflação e o ganho real de salário, nós já estamos no segundo ano consecutivo que os trabalhadores não têm sequer no reajuste do salário mínimo a reposição da inflação. Sequer a reposição da inflação está completa. Para além disso, a lei da terceirização, né, que também foi algo aprovado, ela está invadindo aí o serviço público, a saúde, a educação. Né? Vivemos tempos onde os serviços públicos estão sofrendo um duro ataque. Né? Eles querem a todo custo implementar a emenda constitucional 95, que vai tirar das áreas sociais investimentos por 20 anos. Né? É importante te denunciar que nenhum país no mundo congelou os investimentos sociais por 20 anos. Quem adotou congelamento, congelou por no máximo 4 anos, por um mandato. Né? Mas que país será esse daqui a 20 anos se não tiver investimentos? Não são só nós, trabalhadores, que vamos ficar mais pobres, mas o país vai empobrecer como um todo. Até essa elite ignorante, burra, irresponsável, também perderão com o empobrecimento do nosso país. Né? A questão da reforma da Previdência que saiu de pauta, é importante a gente dizer que os trabalhadores precisam continuar mobilizados, que isso pode ser apenas uma manobra até passar as eleições, se caso tiver as eleições, né? Que há um segmento que discute que não acredita que haverá eleições em outubro. Né? E aí tem toda uma problemática até lá, então eles podem voltar essa pauta, e na pauta da reforma da Previdência, o impacto maior também é para as mulheres. Vejamos as professoras, né? As professoras que hoje têm o direito de se aposentar com 50 anos de idade e mais 25 anos de magistério, vai passar para 62 anos. Né? Um trabalhador, para se aposentar com a média de 100%, né, que é 70% do valor, né, do seu salário hoje, em média, né? Ninguém se aposenta com o salário que tem hoje. Vai ser no máximo 100% de uma média. Vai ter que contribuir 49 anos, né, para a Previdência, que é a proposta inicial. Né? Então é algo que é um retrocesso, é para tirar o direito das pessoas se aposentar. E destacando que quem traz essa proposta é alguém que não depende do salário mínimo, é alguém que não depende do piso salarial do magistério, é alguém que não precisa ter reajuste anual, é gente muito rica que se aposentou como Temer com pouco mais de 50 anos e com um salário aí, né, bem gordinho, né, bem acima da média da classe trabalhadora. Né? E como, né? Então a gente compreende que os efeitos do golpe, essas medidas que retiram direito, todas essas reformas, né, e também esse conservadorismo, né, que traz para a gente, por exemplo, nós que somos professoras, nas escolas está sendo pautado a lei da mordaça, né? O professor não pode mais trabalhar as questões da conscientização da cidadania, né, onde Paulo Freire
é o patrono da educação brasileira, é o grande orientador, né, da pedagogia brasileira. A gente tem aí uma desconstrução do Paulo Freire, um ataque a alguém que pensou na educação para a libertação e para a emancipação humana. E aí vem essa, né, uma série de questões, os planos nacionais, municipais e estadual de educação, dizendo que não pode ter nada escrito que trate de gênero. Né? Teve plano que foi cortado até a palavra gênero alimentício. Né? Tamanha ignorância desse conservadorismo. Né? Então, são tempos de golpes e golpes que subestimam a nossa inteligência, a inteligência da classe trabalhadora. Obrigada. Antes de passar para a Thelma, é um 7-1 todo dia, né? E para a gente ver, né, mais uma vez, a mídia, ela dá a sua contribuição, né, para que a gente possa cada vez mais estar empobrecendo e cada vez mais dividindo. Em relação à questão da reforma, a reforma trabalhista, ao meu ver, ela foi uma reforma estruturalmente perversa. Né? Então, ela, ao meu ver, chega a ser pior ainda do que a reforma da Previdência, porque ela pega estruturalmente toda a classe trabalhadora, sem pena e sem dó. Mas ela traz, por que a questão da mulher, a mulher perde mais com isso? Né? Porque, de uma forma geral, a mulher, ela tem dupla jornada, tripla jornada. Ela já traz essa carga de ganhar 30% a menos que o homem, mesma função ela ganha, isso é estatístico, está comprovado. Então, ela traz toda essa dificuldade do dia a dia. E quando se traz uma reforma como a reforma trabalhista, que em seu bojo desrespeita a essência da vida, que é colocar uma mulher grávida para trabalhar num ambiente insalubre. Então, ela está passando, a mensagem que ela está passando é o seguinte: não importa quem faz o serviço, importa que o serviço seja feito a qualquer custo, de qualquer forma.